Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Hoje vou estar iniciando com vocês a aula 9, a primeira parte. Mas qual é o tema da aula 9, Carla? Saída temporária e permissão de saída. Não é a mesma coisa? Não é não. E eu vou explicar por quê. Mas para isso eu acabei levantando 4 questões. E essas 4 questões vão nos facilitar o entendimento desta aula. Vamos à primeira questão, que diz assim: com relação à permissão de saída, quem possui autorização? E quais os motivos que ensejam essa saída? Vamos lá. Conforme dispõe o artigo 120 em incisos da Lei de Execuções Penais, apenas os condenados em regime fechado, semiaberto e aqueles presos provisórios podem ter a sua permissão de saída, desde que os motivos que ensejam a saída sejam o falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro ou companheira, ascendente, descendente, irmão, ou por necessidade de tratamento médico. O tratamento médico esse que, obviamente, não disponibilizaram dentro do sistema prisional. No entanto, decorrente dessa pandemia do Covid-19, a nossa vida se tornou mais virtual do que presencial, ou melhor dizendo, real, talvez possa ser assim, né? Nessa questão, 39 presídios aderiram às consultas médicas virtuais. Nada impede que as consultas possam ser também presenciais, mas quando elas são virtuais, ela tem o entendimento, a obtenção de evitar fuga. Mas não é só por isso, porque a gente sabe, e não é novidade para ninguém, que o número de agentes penitenciários é um número bem menor da quantidade de pessoas que estão encarceradas para manter a ordem e a disciplina de todo aquele estabelecimento. Então, quando há uma permissão de saída e essa pessoa tem que se deslocar, vamos supor, até o hospital, existe uma escolta. Então, há um deslocamento daqueles agentes para acompanhar aquela pessoa. E, de uma certa maneira, o sistema prisional, ele fica com menos agentes, já tem pouco, e fica com menos ainda, e coloca em risco a própria segurança do todo ali. Mas, não tendo outro meio para fazer o tratamento médico, é necessário ser presencial, presencial será. Mas quem autoriza? Quem autoriza é quem administra o sistema prisional. Mas se ele não autoriza, a doença é grave e eu preciso que essa pessoa esteja em um ambiente hospitalar para realizar o tratamento, então eu necessito pedir a apreciação judicial, conforme dispõe o artigo 66, incisos 4 e 6 da Lei de Execuções Penais. Já no regime aberto, ele está onde? Na prisão albergue. Eu pensei que ele estava solto, Carla. Não, ele está cumprindo pena, ele progrediu de regime. Ele estava no regime fechado, foi para o regime semiaberto, agora ele está no regime aberto. Então ele ainda está em cumprimento de pena. Ele está em uma prisão albergue. Óbvio que se ele for acometido de doença grave e a prisão albergue não tiver meios para oferecer um tratamento adequado, neste caso, ele pode fazer então através da prisão domiciliar, ou seja, na sua residência, para que ele possa ir e vir para realizar esse tratamento. Não há um prazo estipulado para essa permissão de saída. Vamos supor que ele esteja fazendo um tratamento e tenha que ir 10 vezes, são 10 consultas, Ele vai ter que se deslocar por 10 vezes. Se for 5 vezes, vai ter que se deslocar por 5 vezes. Se ele estiver fazendo um curso profissionalizante, se ele estiver fazendo um curso superior, se ele estiver fazendo um curso de ensino médio, nesse caso ele tem esse período de deslocamento. Enquanto durar o curso e enquanto ele tiver aproveitamento do curso, essa saída, essa permissão de saída vai ser concedida por o tempo que durar o curso, o tempo em que durar o tratamento médico, ok? A segunda questão, quais os requisitos que vão autorizar agora a saída temporária? Permissão de saída é uma coisa, saída temporária é outra. Então, quais os requisitos?
nós temos aqui, de acordo com o artigo 122, incisos da LEP, nós temos a visita à família. E essa visita é no período de Natal, Dia dos Pais, das Mães, Páscoa, aniversário do filho. Isso é com o objetivo de trabalhar o afeto. Aquela relação que está estremecida, ela precisa ser fortalecida para que ele, ao sair do sistema prisional, encontre um lar, né, de portas abertas para recebê-lo e ele dar continuidade à sua vida agora de maneira mais correta e não voltada para o crime. Frequência de cursos profissionalizantes de ensino médio, ensino profissionalizante, curso superior, desde que esteja localizado na comarca do juízo da execução. No entanto, a gente sabe que algumas comarcas não têm curso profissionalizante, não tem curso de nível superior ou um curso de nível de ensino médio. Mas tem uma comarca próxima, contígua. Óbvio que a lei, ela, nesse momento, ela tem que interpretar em bona partem e não em malam partem. Há o bom senso da parte do juízo em conceder essa permissão de saída, né, para que ele possa frequentar o curso. Ok? Participação em atividades artísticas, culturais, religiosas, esportivas. Mas para que isso, Carla? Para trabalhar o convívio social, para trabalhar o respeito do espaço de um e de outro, para trabalhar o diálogo entre as pessoas, para evitar o confronto. A gente acaba com o confronto quando a gente aprende a dialogar. É a partir do diálogo que a gente deixa muita coisa ruim para trás e passa a caminhar da melhor maneira. Por isso que é importante. Vale lembrar, gente, que saída temporária, eu vou separar para vocês. Saída temporária, ela tem um prazo de 7 dias, limite máximo, né? De 7 dias. E a escolta não existe. Ele vai sair e vai retornar após 7 dias. Então não há uma vigilância direta. Permissão de saída, ela não tem um prazo determinado, ok? Ela não tem um prazo, mas ela tem uma vigilância direta, ela tem a escolta com ele ali, certo? No entanto, para quem cometeu crime hediondo, na lei de crimes hediondos, com resultado morte, conforme a Lei 13.964 de 2019 do pacote anticrime, no seu artigo 122, parágrafo 2º, ficou vedada, né, a concessão de saída temporária. A saída temporária, ela tem um prazo de 7 dias, prazo máximo, 7 dias, correto? E aí depois eu vou explicar quanto tempo, quantas saídas ele pode ter durante o ano. No entanto, o excelentíssimo ministro Celso de Mello levantou uma questão interessante. Diz assim: aquela pessoa que está cumprindo em regime semiaberto, ela tem direito à saída temporária, por esse prazo de 7 dias, ok? No entanto, aquela pessoa que cumpre em regime aberto, ou seja, prisão-albergue, não tem direito não tem essa concessão, não tem direito a essa saída temporária. E ele levantou a questão dizendo assim: ora, é concedido a alguém que cumpre um regime mais gravoso a saída temporária, mas não é concedido a outro que tem uma capacidade maior porque está cumprindo a um regime menos gravoso o mesmo benefício? Como pode isso? Interessante. E quais os requisitos, né, que você precisa cumprir para ser concedido a saída temporária? Requisitos esses que eu sempre falo, objetivos e subjetivos. Os subjetivos é o bom comportamento, não cometer falta grave. O objetivo, o cumprimento da pena de 1/6, se você for primário, e de 1/4, se você for reincidente. Carla, e qual é o prazo? Agora é a parte importante. Qual é o prazo, né? E quantas saídas, né, temporárias ele pode? A gente sabe muito bem que a permissão de saída não existe um prazo limite, correto? Porque ele vai com a escolta e ele retorna. Mas a saída temporária, de acordo com o artigo 124 da LEP, são saídas no prazo máximo de 7 dias e são 5 saídas por ano. 7 vezes 5, 35 dias. São 35 dias por ano.
que aquela pessoa pode sair, ok? Se ele cumpriu todos os requisitos, ele vai poder solicitar uma saída de cada vez. Lembrando que entre uma saída e outra saída, ele tem que cumprir o tempo mínimo dentro do sistema carcerário, que são de 45 dias. Vale lembrar que aqueles que estão em período, né, de curso profissionalizante, tratamento médico, né, eles não cumprem esse período de 45 dias, porque não é saída temporária, é permissão de saída, para a gente não confundir. E a quarta questão que eu coloquei por último, existe saídas automatizadas? Primeiro eu tenho que explicar, o que é essa saída automatizada? É como se fechasse um combo. Ele tem 5 saídas temporárias por ano, dá um total de 35 dias. É como se o juízo ele virasse e falasse assim, olha, todas essas saídas já estão concedidas. Pronto. Não precisa me pedir outra vez, não precisa requerer, está tudo concedido. Em 2016, houve um recurso especial 1.544036 do Rio de Janeiro, que falou que essas saídas automatizadas elas são descabidas. Porém, o ministro relativizou elas, ou seja, descabidas são, mas, né? Vamos dar uma olhada aqui em cada caso concreto, mais ou menos isso. E ele acabou levantando 4 teses. A primeira tese ele disse o seguinte, realmente essas saídas automatizadas, esse combo, esse tipo de saída, ela é descabida. No entanto, ela deixa de ser descabida quando ocorre a morosidade por parte do Estado em analisar esse caso. Quando o Estado tem que trabalhar para conceder ou não conceder a saída temporária e ele não analisa, ocorre essa morosidade, a saída automatizada ela é bem-vinda, podemos dizer assim. A segunda tese, as datas dessas saídas temporárias já são pré-fixadas pelo juízo e não pela parte. Terceira tese, embora haja um limite de 35 dias anuais, vamos supor que na saída 1 ele saiu por 7 dias, que é o limite máximo, né, de cada saída. Retornou corretamente. Quando ele foi solicitar, requerer a saída número 2, foi concedido. Só que ao invés dele usar os 7 dias, ele usou apenas 5 dias. Retorna para o sistema prisional. Cumpre aquele prazo de 45 dias e depois de um tempo, ele vai requerer novamente a saída. Só que na terceira saída, ele não vai utilizar 9 dias, porque ele deixou de utilizar 2 dias na saída número 2. Se ele não utilizou os 7 dias que foram concedidos a ele, aqueles 2 dias que ele não utilizou, ele retornou antes para o sistema prisional, ele perde. Ele não tem como jogar para a próxima saída, ok? E a quarta tese diz, como ele tem que cumprir um tempo mínimo dentro do sistema prisional, que são de 45 dias, mas, se ele não pernoitar, e se for de curta duração, ele não precisa cumprir os 45 dias. Ele vai cumprir menos, obviamente. Bom, vale a reflexão, né? Eu espero vocês na segunda parte da aula 9. E eu espero também que tenham gostado. Um forte abraço para vocês. Até lá na segunda parte.